Olá, meu nome é Priscila, essa é a intérprete Carmen e a videoaula é sobre pesquisa estatística. Iniciaremos mais uma sequência didática que tem como objetivo a estatística e onde ela é usada. Também abordaremos sobre gráficos e sobre cálculo de médias. Você sabe o que é uma pesquisa estatística? Já viu nos jornais pesquisas de opinião ou de intenção de voto? Sabe calcular média? Qual é a origem da estatística? A palavra estatística tem origem no latim status, que significa estado. A estatística foi utilizada inicialmente com o intuito de realizar levantamentos de dados, cuja finalidade era orientar o Estado em suas decisões, como, por exemplo, para determinar o valor dos impostos e para elaborar estratégias de guerra. E como é utilizada a estatística hoje? Ela é usada na previsão meteorológica, na análise especulativa da economia mundial e do mercado financeiro, na investigação dos possíveis efeitos colaterais dos medicamentos, na organização dos resultados obtidos pelos estudantes no sistema de avaliação educacional da Rede Municipal de Educação de Goiânia e em várias outras situações. E o que é população, amostra e censo? População é o conjunto de unidades ou objetos individuais. Seria todo o conjunto que será estudado. A amostra é o subconjunto, ou seja, uma parte da população. E o censo é um estudo estatístico realizado com toda uma população. Por exemplo, se eu quiser descobrir o percentual de pessoas que possuem ou não bicicletas na cidade de Goiânia, a parte de pessoas entrevistadas é a chamada de amostra. O total de goianienses é chamado população. Se eu entrevistar toda a população, aí eu posso chamar de censo. E quais são os tipos de variáveis de uma pesquisa estatística? Variável quantitativa é aquela que mede quantidade. Por exemplo, idade, altura, preço, quantidade de vendas, etc. E a variável qualitativa é aquela que indica uma qualidade do indivíduo e pode ser separada em categorias. Por exemplo, sexo masculino ou feminino, nível de escolaridade, nível fundamental, médio ou superior, satisfação baixa, média, alta e assim por diante. Quando eu vou representar os resultados obtidos em uma pesquisa estatística, eu posso usar gráficos, como, por exemplo, o gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pizza. Então, veja os resultados de uma pesquisa usando este tipo de gráfico. Esse resultado é da quantidade de livros lidos pelos estudantes do ensino médio em 2020. 80% dos estudantes leram 2 livros. 15% dos estudantes leram 3 livros e 5% dos estudantes leram 5 livros. Observe que o tamanho que ocupa no gráfico ele está relacionado à porcentagem. Então, para descobrir o ângulo de cada setor no gráfico, eu devo fazer um cálculo para que fique proporcional. Como eu posso realizar? 2 livros equivale a 80%. Então, 100% seria um ângulo de 360 graus, que é uma volta completa. 10%, então, 10 vezes menos, equivale a 36 graus. Então, 80% seria 8 vezes 36 graus, que é 288. Então, dessa forma, eu vou descobrir qual é o ângulo ocupado por cada parte no gráfico de setores. Outro tipo de gráfico muito comum é o gráfico de colunas. Por exemplo, neste gráfico eu tenho um comparativo de casos prováveis de dengue em residentes de Goiânia, segundo a semana epidemiológica do início dos sintomas.
Diferente do gráfico de setores, ele não tem forma circular. Ele usa barras ou colunas para representar os resultados. Numa pesquisa estatística, eu posso precisar de calcular a média aritmética simples dos resultados obtidos. Mas o que é média? A média de um conjunto de valores numéricos é calculada somando-se todos esses valores e dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados. Então, eu somo todos os valores obtidos e divido pela quantidade total. Média aritmética ponderada. Ela é um pouco diferente da média simples, porque ponderar é sinônimo de pesar. No cálculo da média aritmética ponderada, multiplica-se cada valor numérico por seu peso. No caso da pesquisa estatística, seria quantas vezes aquele valor aparece. E os resultados são somados e divididos em seguida pela soma dos pesos. Comparação das médias. Qual é a diferença entre elas? Nos cálculos envolvendo média aritmética simples, todos os valores numéricos possuem exatamente a mesma importância ou o mesmo peso. No entanto, existem casos nos quais as ocorrências têm que levar em consideração o peso ou a importância ou a quantidade de cada elemento. Esse tipo de média chama-se média aritmética ponderada. Pessoal, essa foi a videoaula sobre pesquisa estatística. Acessem o portal Conexão Escola, façam as atividades e até mais!